boa tarde a todos. Estou aqui com a maior alegria para receber hoje um grande amigo, um grande colega, um ex-aluno que eu admiro muito, brilhante, Rafael Pierini. Gosto muito dele, admiro muito o trabalho dele, tenho uma confiança muito grande, tudo que ele faz. Uma pessoa incrível, de uma família incrível, uma formação muito boa. E eu escolhi para falar com ele um tema muito interessante que eu sei que ele é fera, porque ele trabalha muito com adolescentes, né? E ele vai falar conosco a respeito das redes sociais. É um problema muito grande que se agravou, inclusive, durante a pandemia, né? Porque a gente percebe que os adolescentes em casa acabaram usando muito mais esse meio de comunicação, né? E o Rafael está aí trabalhando essa pandemia toda, todos esses meses com adolescentes. Já estamos com ele aqui. Nossa, quanta gente já está entrando. Vamos convidar Paula, que honra, prestigiando o marido. Ai, que delícia te ver, Rafael. Só por aqui mesmo. Esse ano tá meio doidinho, né? Muito doidinho, tá doidão, doidaço. Bagunçou a vida da gente, né, Rafael? Algumas coisas de bom, mas algumas coisas bem difíceis também, né? Não, sim, sim. Temos que aprender com tudo, toda a mudança que foi esse ano e tirar lições importantes, se reaprender, né? Ressignificação, Exatamente, ressignificar a vida, né? Então, exatamente. Com certeza, né? E continuar trabalhando. A nossa profissão, ela tem um significado muito grande de trabalho as com as consequências dessa pandemia, de todo esse medo, de toda essa vivência que a gente tem tido, né, Rafael? A gente está lidando aí, o nosso conselho de psicologia o tempo todo atento, né? sim, inovando aí com os regulamentos, né, da terapia online também, foi Com importante. certeza. Com certeza, né? Está sendo para eles um estudo muito grande, porque eles tinham poucos dados a respeito do atendimento, né? Então, Sim. durante bastante tempo, eu já atendo online desde 2016, já falei várias vezes até aqui nas lives, e era alguma coisa muito rígida, né? Você tinha que fazer um cadastro, demorava meses para ficar pronto. E agora eles foram obrigados a abrir, assim, pau. E muitos psicólogos já tinham essa noção, né, da riqueza, dos resultados excelentes que a gente tem, e muitos apanharam um pouquinho, mas eu acredito que hoje todo mundo já esteja bastante acostumado, né? Já 8 meses nessa, né? Eu comecei nessa por necessidade, É, né? com certeza, você e muitas pessoas também. Mas foi uma grata surpresa, assim. A gente consegue se adequar, os pacientes também, e acaba sendo bacana. E o bom é que não tem barreiras, né? Antigamente eu perdi alguns pacientes que passavam em vestibulares ou mudavam de cidades. Hoje em dia eu já tenho mais condições de estar acompanhando eles, né, se assim for o desejo deles, e estar mantendo o trabalho, né, sem ter a necessidade de procurar um profissional na cidade da mudança. Exatamente. Eu comecei a atender online meio coagida por uma cliente que era atendida por mim em Rio Preto, e ela mudou de cidade. E ela disse: não, porque eu não vou, né? Eu tenho uma prima fabulosa que atende São Paulo, tenho pessoas que eu acompanho lá de São Paulo muito boas. Ela não quis saber. Mas eu falei: eu não tenho ainda, eu não fiz cadastro, é demorado. Ah, não me interessa. Não me interessa, você vai me atender enquanto esse cadastro fica pronto. Então, foi coagida, né? Mas foi a melhor coisa. Eu devo muito desse conhecimento a ela, né? Aí, já tem comentários aqui, né? Eliane, professora Eliane Vicente, minha cunhada maravilhosa, né? Pós-doutorada, pós-doc em zoologia, que ela fez uma live com a gente aqui há uns 2 sábados atrás. Eu E ela está recordo. aqui com a gente. Sueli Carmona, outra psicóloga maravilhosa, né, Rafael? Acho que você também a conhece. Ana Sim. Emília Melo, a Ana Paula, claro, né? Imagina, fã de carteirinha, assim, do marido, né? Né? Assistindo do lado da filhota linda, maravilhosa. Deixa eu ver mais alguém que entrou aqui.
Rafael, a gente vai falando, eu vou ficar atenta aos comentários, às perguntas, conforme o pessoal vai entrando, e Hum. você vai falando. E antes de mais nada, a gente já está batendo papo, Madame Crochê, que gostoso, muito bom, né? Marli está aqui com a gente também. Eliane, Godoy Neto, Camila Bertoni, sejam todos bem-vindos. E agora eu vou deixar o Rafael, porque senão eu não deixo ele se apresentar, ele precisa falar logo para a gente começar, vai ser muito rico, pessoal. Vocês que estão aí, clica no aviãozinho e vai disparando para os amigos, principalmente os que têm filhos, né? Estão começando com essa luta aí. Por É. favor, Rafael, Bom, apresente-se para todos os nossos conhecidos aqui. bom, primeiro agradecer a Ana, né? Eu conheci a Ana, acho que em 2005, quando ela foi minha professora no início ali da faculdade. Ela é uma fantástica professora, um excelente ser humano. E, e mesmo quando a gente se distanciou aí nos rumos da graduação, eu mudei de faculdade e tudo mais, sempre tive um carinho muito grande pela Ana. E posteriormente, como colega de profissão, reencontrei-a, né, trocamos pacientes, trocamos informações, e é uma satisfação muito grande estar com esse excelente ser humano e excelente psicóloga Delícia. na penteado. Com certeza é a mesma coisa, né? Estou aí com você, te admiro muito. Obrigado. Muito obrigada. Só uma breve apresentação, o pessoal entender aí, né? Eu fiz psicologia, né? Fiz aqui em São José do Rio Preto. Daí, posteriormente, eu fui para Campinas. E lá na Unicamp eu fiz psicologia clínica aplicada à neurologia infantil, né? Então, foi ali que eu comecei a me aprofundar no universo das crianças e adolescentes. Muito dentro desse aspecto das neurociências, né? Dentro dessa conexão terapias cognitivas, terapias comportamentais com neurociências. E nesses 10 anos que eu já estou aí na área, trabalho massivamente com infância e adolescência, né? E quando a gente pensa em adolescentes, redes sociais é um ponto muito central deles, né? Até a partir do convite da Ana, essa semana eu fiquei fazendo um laboratório com meus adolescentes, né? Isso. O que você acha de rede social e tal? E engraçado que vieram algumas informações que eu nem tinha percebido, eu não tinha tido a dimensão de alguns pontos das redes sociais, então foi bem bacana. E o trabalho com adolescente, ele é bem surpreendente e bem gostoso, porque você consegue uma conexão com eles muito bacana, assim. Eu consigo entrar bastante no mundo deles e é engraçado, eles mandam áudio para mim no meio do rolê, contando alguma coisa que está acontecendo. O que eu faço, o que eu não faço, briguei com a minha mãe, o que eu faço. Né, tem uma menina querendo ficar comigo, e aí vai indo, né? E aí Ai, é que bem gostoso. interessante. E eu faço meio questão de adicionar eles nas redes sociais para stalkear eles e para eles saberem, né, o que eles estão fazendo de certo, de errado, enfim. Tem uns que bloqueiam de vez em quando, mas eu consigo descobrir, né? Mas é mais no Ai. sentido de condução, não de punição. Então a grande maioria entende isso e a gente avança bacana. Olha, Rafael, você pode ter certeza que para cada coisa que você descobre deles nesse stalkeamento, eles já descobriram umas 25 de você, viu? Por isso que eu tenho 2 Instagrams. O meu pessoal não entra, não. É verdade. Porque olha que barato. Mas eu trabalho muito pouco, né? Os adolescentes que eu trabalho já são adolescentes jovens adultos, né? A partir de 18 ou 19 anos. Mas é uma faixa etária mesmo muito gostosa. Eu imagino você com os de 14, 15, 16, né? É um trabalho muito rico e quando eles conseguem aderir a esse processo, eles aproveitam muito mesmo, como você mesmo disse, desde as pequenas coisas até a queixa central que os levou à psicoterapia, muitas vezes obrigados pelos pais. Aí eles se apaixonam por você, porque eu tenho várias mães cujos filhos são seus clientes, né? E elas vêm e falam assim: nossa, o fulano, a fulana adorou o Rafael. Eu digo: não tem como não amar, né? Tem como não amar, Ana Paula, Rafael? Não tem, né? Tem sim. Tem. Não, ela não vai contar para nós onde é que é difícil amar. Essa questão de redes sociais, tinha uma adolescente, eu atendi ela com 9, 10 anos, daí eu dei alta dela, voltou com 12 anos por um outro motivo, e a mãe dela não deixava ela ter Instagram, né? E
E daí a gente foi analisando os porquês que a mãe dela não deixava o Instagram, era muito por desconfiança, porque ela não levava muito a sério a escola e outras coisas, né? E a gente foi melhorando isso, trabalhando isso, e eu fui trabalhando junto com a mãe a permissão, né, das redes sociais. E no final das contas, uma das condições dela poder abrir o Instagram era eu e a mãe estarmos adicionados, gerenciando um pouco do que está acontecendo ali, né? Inclusive a mãe tinha a Isso. senha do Instagram dela por mensagens e tudo mais. Eu Mas, acredito que esse seja um tema importante, né? O que eu vejo que os pais e as mães perguntam bastante é exatamente isso, né? O limite de horas, os riscos, né? O risco de identificação, às vezes riscos até de sequestros, né? De bater papo com pessoas adultas, o medo da pedofilia, o medo do abuso, né? Aí as mães querem saber a idade, quantas horas por dia. Então, essas perguntas são muito comuns. Eu precisava de alguém que tivesse essa experiência que você tem para ir falando aqui a respeito disso, né? Tem mais gente entrando, bastante gente. A Cristiane Schouten também, outra psicoterapeuta amiga nossa, conhecida, né? De jovens adolescentes, Jaume, né? Nayara Croft, um monte de gente entrando, Luísa, meu marido entrou, Fernando. Estamos aqui também acompanhados dos nossos cônjuges. Sejam legal. bem-vindos, Stefane. E Assim, vamos lá, Rafael. O que você trouxe de presente para nós? eu fiz aqui algumas anotações. Bom, primeiro a gente tem que entender que hoje redes sociais não é, para adolescentes principalmente, não é um aplicativo apenas. Não é um programa. É uma extensão da vida social deles, né? Tanto que muitas vezes os pais falam assim, mas ele não sai de casa para brincar com os amigos. Sendo que ele está conversando com os amigos, ele está em conexão com os amigos por meio das redes sociais, pela rede social do videogame também e tudo mais. Isso. Então, assim, a gente não pode, enquanto pais e adultos que viemos de uma outra realidade, né, que a gente não tinha tanta a internet nas nossas vidas, né, achar que é uma coisa separada. Então, redes sociais é uma extensão da vida social do adolescente, né. Muito Aí é um bom. ponto bem importante dessa questão da extensão social, que é o impacto social que likes, o impacto social que seguidores causam em adolescentes, né? Esse é um ponto muito importante e que eu ouço muito no consultório. Ah, mas eu fiz uma foto super legal e deu 10 likes. Ah, fulano tem 1.000 seguidores. Fulano é famosinho no Instagram, né? Eu não sou, logo as pessoas não devem se interessar tanto por mim, né? São alguns comentários que a gente ouve sistematicamente, né? As crenças, né, que eles vão criando em função disso, né? Isso. Então, esse ponto, junto com outro que você falou, Ana, sobre o medo da pedofilia, o medo de quem o adolescente, a criança, está conversando por meio das redes sociais. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: as mentiras, as coisas escondidas dos adolescentes, vem muito por uma falta de conexão com os pais, né? O medo da punição, a educação muito, uma hora é muito bonzinho, na outra hora é muito bravo, essa educação instável também afasta um pouquinho. Oi, Melissa. Melissa trabalha lá na clínica, lá no instituto. Conheço a Melissa também. Ah, o Godoy, que é um grande amigo também. Então, assim, é muito importante, e eu acabo fazendo muito esse papel com meus adolescentes, o adulto ter uma conexão com eles, né? Entender um pouco como que eles eram como adolescentes, não esquecer como eles eram como adolescentes, entender um pouco esse desejo social, esse fortalecimento de personalidade e deixar o canal de comunicação aberto, tá? Se o adolescente confiar no pai e na mãe dele, como confiam às vezes em mim como terapeuta, não vai ter tantas coisas obscuras. O adolescente vai ter confiança em chegar no pai e falar: pai, estão conversando comigo de tal lugar, me pediram isso, me pediram uma foto, me pediram para fazer uma chamada de vídeo. Como que eu ajo? Como que eu não ajo? Será que é perigoso? Será que não é? Então, esse ponto da conexão entre crianças, adolescentes e pais é muito fundamental para diminuir os perigos das redes sociais, tá? Nossa, muito bom. Isso também, essa conexão com os pais e os filhos é muito importante também nessa questão social de
de às vezes não ter muitos seguidores, ou às vezes também ter muitos seguidores e achar que é uma pessoa muito importante por causa de seguidores ou likes, né? É muito importante ter os pais do lado para conseguir organizar esse fortalecimento de personalidade. Porque se um adolescente com poucos likes ou poucos seguidores se sente com uma baixa autoestima, se sente inferior, é importante os pais estarem lá para conduzindo com eles. Se for uma situação mais grave, inclusive, orientar a busca por um profissional, né, da psicologia ou da psiquiatria também e tudo mais, né. Não entender, uma coisa que é bem importante é os pais não acharem que é frescura, né. É só uma rede social, é só um coraçãozinho lá na tua foto. É muito importante, tá? Eu ouço muito assim, nossa, eu me dediquei tanto em fazer um vídeo no TikTok e teve 10 likes. Fulano fez um vídeo porcaria, teve 20 mil likes, né? Ele não repostou minha foto, ela repostou a da amiga, ela não é mais minha amiga porque ela não está repostando minha foto. Então, é importante os pais estarem atentos a isso e entender que isso é uma extensão da vida social, tá? Com certeza. Uma criança que tem poucos seguidores, vamos assim dizer, uma criança que tem pouca interação nas redes sociais, quando ela deseja, né? Porque tem alguns adolescentes que não desejam ter essa interação. Aí a gente tenta entender outras coisas, mas agora, quando o adolescente tenta ter essa interação nas redes sociais e não consegue, a gente tem que entender que é como se fosse um isolamento social físico. Imagina seu filho na escola num canto com os amigos no outro, o seu amigo na escola sendo diminuído, tendo um amiguinho só e não tendo condições de fazer outros amigos. Então a gente tem que fazer esse paralelo sempre, tá? E entender. Muito bem colocado, muito bom mesmo. Eu acho que é fundamental, desculpa, assim, só fazendo um parênteses, né, essa conexão dos pais e ou as mães, né? Primeiro, para ter essa conexão, para não acharem que é frescura, o que você falou sobre a validação dos sentimentos delas, né? E o pareamento com qualquer outro tipo de questão, né? Eu lembro, acho que você deve ter passado uma partezinha disso, né? Você já nasceu aí numa época mais avançada, mas a gente eram ligações, né? Tinha telefone fixo, pesado. E aí, às vezes, a gente encontrava a turma na escola e a fulana tinha recebido ligação e eu não, e aquilo era dolorido. Então, o reforço social, né, é muito importante, e as redes sociais, hoje em dia, o Twitter dá muita confusão, o Instagram, então todas essas redes sociais, elas trabalham como essa extensão. Achei fabuloso, tudo isso que você está falando é fundamental. Né? E é bom os pais estarem atentos, não terem medo dessa proximidade, entenderem um pouquinho. Se não entender, peça para um amigo, peça para alguém, ou mesmo para o próprio filho. Me ensina como é que é esse tal de Instagram aí, como é que é mesmo que funciona, né? É bem importante a gente estar próximo deles. E é importante os pais terem esse canal aberto exatamente para o filho não bloquear, o filho não excluir, ou às vezes até omitir informações, né? Eu sei que não é fácil ser pai e mãe, sei lá, eu tenho 2 filhas pequenas. Quando minhas filhas estiverem namorando, eu não vou querer ver foto dela na rede social, mas eu vou precisar ver, né? Exatamente entender um pouco do que está acontecendo, né? Faz parte de ser pai e mãe essas situações, e aí a gente tem que se desenvolver, não adianta fugir, né? Algo importante também é o outro paralelo, né? Eu não sei se né, quem talvez não trabalha tanto com adolescente não tá tão por dentro dos famosinhos do Instagram, né? Então, assim, mas de onde que fulano conheceu não sei quem? No Instagram, ele é famosinho no Instagram. Eu falei, é? E esses famosinhos no Instagram, apesar deles terem essa inserção social muito boa, mas isso também pode dar perigo. Primeiro, pode levar a uma falsa sensação de eu sou muito bom, eu sou uma pessoa excelente, e também abre riscos. Porque a partir do momento que você é famosinho no Instagram, a possibilidade, a força, né, a pressão que você tem que ter para criar conteúdos, criar fotos legais, muitas vezes as meninas aí depois dos seus 13 anos, até uma pressão por fotos mais sensuais, né, é muito grande. Então, eles são o centro dos rolês, são o centro do Instagram, então também é bem importante e é legal os pais terem esse canal de comunicação para baixar a bolinha, mostrar que
ser famosinho no Instagram não é segredo de sucesso, que se ele quiser se desenvolver nas mídias sociais, que hoje em dia, vamos dizer assim, é uma profissão, ele vai ter que ter também discernimento, que ele vai ter que ter esforço para se desenvolver como um profissional de mídias digitais, né? E tudo dentro de Exatamente, tem ética que ralar. e equidade, né? Até Vai ter que ralar como qualquer outra profissão que queira, precisa dedicação, né? Precisa. Opa, estamos tendo aí um intervalinho. Não sei se vocês estão me ouvindo, né? Mas estamos tendo aí uma interferênciazinha no canal aqui do Instagram. Oi, voltou, Rafael. Teve um congelamento aqui. Pode continuar. Não, até algum tempo atrás tinha uma cantora de funk que tinha 13 anos e teve uma série de questões legais aí sobre turnês e tudo mais. Isso também se aplica muito à questão das mídias sociais, YouTube, Instagram, TikTok, né, que é uma febre, né. Até teve uns dias atrás, uns dias não, uns 2, 3 meses atrás, que foi engraçado. Eu estava atendendo uma pessoa nada a ver, assim, um outro cliente, e uma mãe me mandou um WhatsApp assim, Rafael, a fulana tá online no TikTok, só tem 2 pessoas. Entra lá para dar uma moral. Eu atendendo, a sorte de atender criança e adolescente é que o setting terapêutico é um pouco mais relaxado. Eu peguei assim, instalei o TikTok que eu não tinha, corri lá, loguei, entrei no canal dela, deixei durante a sessão o TikTok aberto, mandar uns emojis de vez em quando lá, só para ajudar, para motivar a garota em questão, né? Porque era algo importante para ela e, enfim, depois eu fui trabalhar isso com ela e tudo mais, né? Você E sabe que uma coisa legal que você fala, você falou a questão do famosinho do Instagram, né? uhum, É a história do popular da escola também, né? E tem uma coisa que muitos jovens não entendem, que eu converso com jovens também, porque minha filha é adolescente, então eu converso com os amigos dela, e mesmo com mães, que é o seguinte, para você ser popular, você tem que ter todo um comportamento, um repertório comportamental, né, para você manter aquilo. Então, às vezes, a pessoa quer ser popular, mas ela não quer ir a todas as festas, ela não quer estar super presente em todos os lugares, ela não quer ter aquele comportamento necessário para que as pessoas o tempo todo estejam reforçando. Às vezes é uma pessoa mais quieta, que gosta mais de ficar sozinha, mas ao mesmo tempo quer ser popular. Então, existe um perfil, cada um de nós tem um perfil comportamental. Né? Eu sou um tipo de psicoterapeuta, você é outro tipo de psicoterapeuta, todas as nossas colegas, né? A Angélica entrou agora há pouco também, mandei um oizinho para ela escrevendo. Não dá para falar oi para todo mundo, né, toda hora, mas estou muito contente, sejam todos bem-vindos que estão entrando. A Angélica também atende adolescentes, então a gente sabe que é o mesmo caso do popular. Então, para que você tenha muito engajamento, que são essas várias curtidas, comentários nos posts, é importante também que essa pessoa esteja fazendo o tempo todo mexendo com isso. E tem pessoas que dão mais valor à leitura, que dão mais valor ao encontro, gosta mais de estar com o pessoal do prédio, da rua, do condomínio, e não se importa tanto. Depois fica mal, achando que o importante é ter seguidores. Né? isso E tem bastante material sobre essa história. Que significado é esse de ter muitos seguidores? Né? é, Tem alguns truques para ter seguidor. Não necessariamente é porque a pessoa é boa, é um bom profissional ou é um adolescente popular. Tem é. algumas coisas, né, que você aprende para fazer isso. Nessa geração de conteúdo, Ana, tem um ponto importante que eu falo muito, principalmente para os meninos, mas também para as meninas se aplicam. Adolescentes não vão geralmente dar muito like quando o outro adolescente pegou e falou: Nossa, gente, eu estudei a tarde inteira e tirei 10 na prova. Geralmente esse tipo de perfil não. Então, aquele perfil mais louco, aquele perfil mais bagunceiro, no caso das meninas, até aquele perfil mais sensual, é o que vai dar mais like. Então tem que também ter esse cuidado. Oi, tá tendo uma instabilidade aqui, mas volta rapidinho, né? Muito importante isso que o Rafael está falando a respeito do perfil de cada um, né? Qual que é o tipo de postagem? E a gente tem que respeitar a individualidade de cada um quando vai fazer o post. Oi, Rafael. Eu estou Caiu. só preenchendo aqui Aham. o congelamento, repetindo o que você falou. Então vamos lá, não é qualquer tipo de post, né? Você estava dizendo
que gera engajamento, né? Aí você falou da menina. São posts perigosos, posts loucos, assim. Então, adolescentes aí, é post fumando maconha, é post bebendo, é post pulando na represa do condomínio, é post dirigindo o carro do pai, né? Então, assim, a gente tem essa formação da personalidade do adolescente com essa curiosidade. É comum experimentar, ver algumas coisas. Mas a partir do momento que ele posta um post bêbado e tem muitos likes, isso tem um poder reforçador muito grande, né? Então a gente tem que estar muito atento, os pais têm que estar muito atentos a como os filhos estão postando, a como eles estão indo em festas, voltando, exatamente para mostrar o que é um post com conteúdo legal, que tem que ser aproveitado, e o que é um post com conteúdo que só denigre aquela pessoa, né? Perfeitamente. A Eliane colocou a questão de que é uma questão bastante preocupante. E realmente, porque aquelas questões, né, aquela onda de suicídios que teve, né, por causa da baleia azul. Por quê? Porque o adolescente depende muito do reforço social. Ele é, assim, o DNA dele naquele momento é muito essa questão de estar em contato com outros jovens e receber essa aprovação do grupo, de fazer parte do grupo. Então, a gente tem que estar muito atento mesmo. O adolescente também tem muito esse pensamento coletivo, né? É só a gente ver como as hashtags sobem, né? Ontem, lamentavelmente, uma pessoa foi assassinada por seguranças no Carrefour, lá de Porto Alegre, e aí a gente vê que vários adolescentes começaram a repostar todos com o mesmo pensamento, né? E muitas vezes isso não parte de uma análise crítica, não parte de um pensamento global da coisa, entendível da coisa, né? Então, isso é importante. Maristela está fazendo uma pergunta interessante. Rafael, você acha que o conteúdo que eles postam tem a ver com a personalidade deles ou somente algo que eles se interessam? Eu acho é melhor você falar depois. No meu ponto de vista, o conteúdo postado tem mais a ver com a média dos adolescentes, aquilo que vende, aquilo que dá like. Então, muitas vezes uma menina culta que sempre valorizou estudar, ela não tem amigos, em algum momento ela vê as amigas com um short mais curto ganhando likes, ela vai tentar ser incluída nesse ponto. Ou o menino mais quietinho da sala, vê os amigos bêbados ganhando likes, e ele vai experimentar maconha, vai postar uma foto com cara de chapado e vai mudar e vai ter mais amigos. Então eu penso, pelo que eu vejo, tem muito mais a ver com a média dos adolescentes, com a maneira que os adolescentes reforçam o comportamento dos outros, do que até tanto com a personalidade, né? Eu penso assim. Né? O Godoy tinha falado uma coisa interessante agora há pouco, sobre a falta de afeto nos lares. Isso é verdade também. Muitos adolescentes, quando não se sentem reconhecidos e ouvidos dentro de casa, amados dentro de casa, vão transferir isso para amigos, vão transferir isso para terceiros, né? Então, é muito difícil criar filhos, e as pessoas cada vez menos têm se dedicado à profissão de pai e mãe, né? Muita gente trabalhando, muita gente focando só nessa vida. Inclusive aí, né, vamos pegar o outro lado aqui, os pais que vivem em função da rede social. A gente tem muitos adultos, até nada contra a profissão, mas tem muitos pais influencers que muitas vezes se dedicam a essa produção de conteúdo e esquece dos próprios filhos, né? Então também tem esse ponto, assim, que é importante nós adultos sempre observar. Tá? Estou procurando aqui o post do Godoy, né, que ele falou dos pais como formadores de opinião, exatamente, né? Isso. Exatamente, isso que você respondeu agora. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o pai e a mãe ficam o dia todo, né, na internet, e depois não querem que o filho fique. Então a gente tem que estipular uma regra, né, na família. O que você acha, Rafael? Assim, nós enquanto adultos temos que ter esse discernimento, né? Principalmente o WhatsApp é uma coisa que acaba puxando muito a nossa atenção para o celular, né, enquanto adultos. A gente tem que ter esse desligamento e até uma modificação mental do tipo, não vai ser 1, 2 horas longe do celular que vai acontecer alguma coisa muito, muito importante. Então a gente tem que tentar isso. E entender o poder do exemplo.
né? O poder do exemplo é muito maior. Então, assim, por que eu não vou ficar no celular se meu pai fica, se minha mãe fica? Se o pai e a mãe precisam do celular para trabalhar, então que eles cheguem e tenham esse canal de comunicação com o filho, não simplesmente ignore a pergunta dele ou a crítica dele e sigam a vida. Isso é algo muito importante, né? Uma dúvida que você até levantou no começo, e aproveitando esse momento para falar da quantidade de tempo, tá? Olha, a quantidade de tempo é complicada em adolescentes. Em crianças aí não pode ser superior a 1, 2 horas, não, tá? Até seus 11, 12 anos. 11 anos. Depois que isso, a gente tem que observar, eu penso sempre muito na balança produtividade, exposição ao ar livre e ficar trancado no quarto, no celular, essas coisas. Então, produzindo adequadamente na escola, tendo eventos ao ar livre, tendo situações que sai de casa, né, muito condomínio, ou na casa de um colega, ou na rua, que faça uma atividade também que não seja eletrônica, um jogo de tabuleiro, até aproveitando, puxar a orelha de todo mundo aí que é de família, joguem Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Master. As famílias não jogam mais isso, né? E é muito rico e estimulante, válido, né? Então, eu penso sempre muito nesse equilíbrio. Se o equilíbrio redes sociais, celular e computador estiver muito maior do que produtividade, eventos ao ar livre, momentos em família, aí tá errado, né? Então, a primeira também tem que, às vezes, ver a postura da família, de todo mundo, por exemplo, se desconectar à noite, conversar, assistir um seriado junto, assistir um filme junto, e também como que eles estão conduzindo esse adolescente, tá? A Eliane está colocando aqui uma coisa que eu também acho muito importante, até vou contar uma história hoje sobre isso, né? Penso que muitas vezes o seguidor adulto influencia muito o comportamento da criança, especialmente no adolescente. Eu vou até contar uma questão interessante hoje, que eu sou seguidora de uma jovem linda, adolescente, e ela postou uma foto que eu não achei muito adequada, sabe? Eu não curti. E eu curto, assim, quase tudo que ela coloca. Então, realmente, nós, como adultos, podemos fazer uma diferença, porque eles amam saber quem curte e quem deixa de curtir. Então, eu acho fundamental isso que a Eliane colocou, né? Bom, eu acho que ela colocou de uma forma mais ampla, mas hoje aconteceu isso e eu acho importante, né? Não curtir qualquer coisa. Por exemplo, eu já não curtia fotos de crianças, né? Crianças tomando banho, crianças com esguicho. Depois que a gente fez aquela live com o Marcos a respeito dessa questão da pedofilia, do abuso infantil, né? Da exposição do adolescente, né, nas redes sociais também, que foi um assunto mais voltado para o abuso, não curto mais. Amigas podem postar à vontade, mas eu não curto. Então, eu acho que isso é importante também, né, Rafael? Aí o Godoy está concordando com a Eliane, principalmente se esse adulto é famoso, né? Exatamente, olha, Angélica, perfeito, vejo muito. Ai, que delícia, gente. Eu amo quando o pessoal começa a conversar um com o outro, assim, né? Muito gostoso. Nós estamos em 5, 6, 20 conversando. A Angélica, perfeito. Vejo muito no consultório a falta dos jogos em casa. Eles adoram o campeão, o Uno, né? Com É. certeza. Quando a gente apresenta um jogo, parece que às vezes até um ET na frente deles, né? Um Ai, que ponto, delícia, gente. Ana, a gente sabe disso enquanto terapeuta, mas eu vejo muito mais com adolescente o poder da conectividade. Se você tiver conectividade com o adolescente, você pode dar a bronca que for, que ele vai te ouvir. No meio aí da pandemia, eu tenho um adolescente, ele já teve muito problema com droga, tudo. Ele me falou que tinha ido na praça com os amigos e tinha cheirado. Eu peguei e falei, pá, puta que pariu, você quer me fuder. Desculpa o palavrão. Mas com adolescente eu tenho que falar assim, você quer me fuder? Porra, por que você foi fazer isso? Né, tô aqui, tal, tal. Não, beleza, foi mal, tal. E assim, eu tenho um canal de comunicação com ele muito forte, que ele pode me contar esse tipo de coisa, que ele sabe que eu vou recriminar, que eu vou conduzir ele. E então esse poder da conectividade, de você coibir, mas com assertividade, com empatia, é muito importante para os pais, né, e para nós também, enquanto terapeutas. E então, quando você tem conexão com o adolescente, você consegue quase tudo com ele.
né? Ele consegue rever uma foto que é inadequada, uma roupa inadequada, um linguajar inadequado. Então, o poder da conexão é muito importante, tá? Esse eu acho que é um grande legado que a gente tem que deixar. E, Rafael, você sabe que eu já tive a oportunidade de atender jovens já com mais de 21 anos, sofrendo ainda consequências, né, de nudes que foram enviados pelas redes sociais, sabe? Isso causa nessas jovens, né? Nós mulheres somos muito prejudicadas nesse aspecto, né, da sexualidade, demais da conta. Ainda, apesar de tanta campanha que a gente conversa, né, já tive momentos de conversar sobre isso aqui também, e aí a gente percebe que isso causa consequências muito graves, e os próprios meninos também, né? Ah, aquele cara que apareceu bêbado lá, né? Lembra quando ele apareceu bêbado, não tinha nem idade já. Então, isso cria consequências, seja para os homens ou pelas mulheres, né? Uma coisa, né, até tinha anotado aqui, que eu sempre tento orientar, principalmente os que estão começando nesse mundo, é a velocidade da informação, a velocidade da exposição e a perpetuação da exposição. Você fazer com que um nude suba da internet é quase impossível. Vai ter um site com uma índole, vai ter a Deep Web, né? Até legal, deixa eu aproveitar e falar da Deep Web, eu não sei se o pessoal conhece. A Deep Web é como se fosse uma internet lado B, é uma internet escura. Você precisa de um programa específico para entrar, e dentro dessa Deep Web não existem muitas regras, então você vê muita pedofilia, você vê muitas fotos de assassinato, dizem que dá para contratar assassinos, comprar órgãos, enfim, e tem vários adolescentes que fazem questão de entrar na Deep Web, né? Então, a informação na internet é muito rápido e muito permanente, então tomar muito cuidado com isso, né? Expor o rosto, expor o corpo é muito perigoso, inclusive expor uma informação, né? A gente vê aí várias pessoas que hoje são famosas que 10 anos atrás fizeram um tweet e esse tweet é usado contra, né? Eu lembro um jogador de futebol ia ser contratado, não lembro se era pelo São Paulo, pelo Corinthians. Quando ele era moleque, quando ele tinha 14 anos, ele fez um tweet zoando o outro time. O time que ele ia ser contratado, a contratação dele foi negada, né? Foi negada. Então, muito Aham. complicado isso, né? Ó, a Eliane está te desculpando aqui na questão do vocabulário, viu? Que o vocabulário não pode ter restrição no âmbito familiar e também no consultório com adolescentes, viu? Eles adoram quando a gente joga uma assim, que aí a gente está falando um pouco a língua deles. É, Apesar que eu ainda gosto de repente, dizer o que significa aquele palavrão, porque às vezes eles não sabem de onde vem, né? E aí eles começam a falar, credo, que nojo, né? Mas com certeza eles gostam que a gente fale a língua deles, né? Vocês que são terapeutas de adolescente, quando eu indico vocês, você sabe que eu indico bastante, ainda brigo, né? Falo assim, Rafael, se vira, você acha o horário teve uma para. mãe, ela até faleceu, essa mãe aí, mas teve uma vez que ela me mandou assim, Rafael, eles ficam mandando chave um pro outro, chave, o que que é isso? É droga? O que que é? Eu falei, ó, não sei, peraí. Daí eu peguei um adolescente que eu atendo super bonzinho, eu falei, ô, o que quer dizer chave? Ele é de chavoso, é bonito. Deu beleza. Falei, mãe, relaxa, chave é de chavoso, bonito, tá tudo certo. Então, Por enquanto, por hora. É, eu tento falar o máximo pelo menos é a maneira que eu interpreto o meu trabalho, falar o linguajar dele, entrar nesse mundo deles aí. Mas é importante. É, eu queria falar de uma coisa boa, que foi até a minha paciente que me falou ontem, sobre coisas boas das redes sociais, também para a gente não endemoniar. Também não adianta endemoniar, porque a rede social imagina. vai ficar. Né? Eu adoro as redes sociais. Eu trato com muito cuidado, mas eu adoro. Eu estou aqui no Instagram há 8 meses fazendo lives, né? Então, assim, Conhecendo gente nova, trazendo meus amigos. Para aí, não, desculpe, pode falar. quieta. Mas assim, como tudo, tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, um pouquinho do lado bom, essa minha paciente, ela me falou uma coisa legal, que as redes sociais fizeram ela assistir pessoas, conhecer pessoas, e isso diminuiu muito os preconceitos dela, isso abriu muito a mente dela. Então, isso também é uma coisa legal. As redes sociais, as informações ali, pode diminuir preconceitos, pode fazer a gente conhecer outras culturas, conhecer outros tipos de pessoas, né? E ampliar nosso mundo.
por exemplo, eu acabo trabalhando muito com público classe média alta, que é de consultório particular, né? Já trabalhei em várias instituições, mas hoje eu estou mais com esse público. E às vezes, ali por meio das redes sociais, eles podem conhecer pessoas que estão batalhando, pessoas que estão se esforçando para sair de uma condição menor e para uma condição maior, né? E é bem legal. A própria questão de conhecer mais a fundo os negros, né? Até estava debatendo com a questão do assassinato no Carrefour. Eu falei, ó, eu não tenho certeza se é racismo ou não, mas, cara, eu não sou negro, eu não sinto isso na pele, então a minha visão é limitada sobre o fato, né? Então, Isso, o é poder igual da fala, né? A gente não tem poder de fala, né? é, alguns casos de adolescentes com homossexuais e tudo mais. Eu não consigo interpretar exatamente o que eles sofrem, porque eu nunca sofri isso, né? Mas a gente consegue debater devagar. E as redes sociais ampliam muito isso, consegue a gente ter muitas informações. Mas, ao mesmo tempo, essas muitas informações também se tornam um pouco perigosas. Os adolescentes, nessa formação de personalidade, aí adoram esses pensamentos grandiosos, né? E até essa polaridade política, né? Esquerda, socialismo, comunismo, direita, extrema-direita, família tradicional, enfim, não vou entrar no mérito do que é certo ou errado, mas esse pensamento coletivo também ele é muito complicado e os adolescentes eles têm que ter muito cuidado e ser muito bem instruídos pelas famílias e também pelos profissionais que os cercam para eles ter um pensamento crítico, podem ter a opinião deles, mas que essa opinião não vire o ódio, né? Até anotei aqui a questão dos haters, né? Eu tenho um paciente que tem Twitter falso só para tocar o terror, Ai, Jesus. né? Eu Só tenho para tocar o terror. Eles adoram isso também, é. época de eleição, briguei com a minha tia, porque minha tia votou nesse candidato e eu falei isso dele. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão do ódio e tudo mais, né? E esse pensamento coletivo aí, dos ismos, e aí eu não vou entrar no método do que é certo ou errado, são movimentos que alguns têm validade, outros não, mas comunismo, socialismo, feminismo, racismo, entre outros, muitas vezes formam um pensamento muito forte, né? Eu tenho alguns adolescentes, por exemplo, aí no caso principalmente meninas, que tem muito conflito com o pai, porque o pai é meio da moda antiga, um pouco mais machista, né? Não é aquele machistão assim chucro, mas é machista dentro de um perfil, né? E aí eu trabalho muito com elas a importância dela ser responsável pela vida dela, não ficar delegando coisas aos pais dela sobre a vida dela, que ela já tem condição a olhar para isso, e dela também se colocar um pouco no lugar do pai dela, entender de onde o pai dela veio, o que significava aquilo, e a dificuldade que é mudar um pensamento, uma estrutura de vida, né? São coisas A legais. história de aprendizagem de cada um, né? E tem Isso. uma coisa muito legal, assim, que eu vejo muito, a gente escutar a opinião deles, né? Então, muitas vezes eles vêm falando alguma coisa e a gente é radicalmente contra e a gente nunca aceitou assistir um vídeo do YouTube que fale diferente. Aí é nosso filho, nossa filha pega e pau, mãe, olha que vídeo legal que eu assisti. Se você se recusar ou criticar, ele nunca mais te mostra nada. Né? Uhum. E outra, quantas vezes eu assisto um vídeo, eu conheço uma moça, conheço um cara que está falando um negócio que eu falo, gente, eu nunca pensei isso. Eu tenho 30 anos de profissão, eu não sei nem quantos milhares de pessoas que já passaram pela minha vida, né? Porque se eu somar todos os 15 anos de supervisão, cada cliente atingia 3 e eu tinha 20 alunos, enfim. E eu nunca tinha ouvido aquilo. Aí eu pego e somo aquilo. E faço com que o adolescente, a gente tem que fazer com que ele se sinta importante, capaz de questionar. Né? E aí você dá a tua opinião e ensina o ping-pong, que é a conversa, é a adquisição de maturidade, é muito gostoso. Eles têm que sentir que eles têm opinião, eles têm que sentir. Por quê? Porque o começo da briga, a primeira vez que eles vão pedir aumento de salário é com o pai e a mãe. Vão Uhum. aprender a argumentar. Mas, mãe, você não está entendendo, você tem que entender isso, 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 isso. Né? Quando minha filha foi pedir para o pai comprar soja que não era transgênica, ela teve que argumentar, né? E explicar para o pai como que era tal o símbolo, né? E dizer quais os malefícios que isso causa. Mandou vídeo para o pai
Então, assim, é muito importante a gente saber fazer essa escuta do jovem e do adolescente e aprender. A gente vai ser muito melhor se a gente aprender. Então, aí a gente vai fazer o que, acho que eu e o Rafael estamos fazendo, assim, o equilíbrio, o meio do caminho, né? Não deixar que eles sigam o modismo e sejam radicais, né? E Isso. também que tudo que eles assistam seja horrível, seja feio. Não, tem muita coisa boa, muita coisa boa. Aí que nós temos aqui com o Godoy, que está, coitado, sofrendo com os sobrinhos, né, pela curiosidade em descobrir a sexualidade. Aí explicou para a mãe deles que é normal e que a rede social só facilitou isso, mas que devemos policiar as atitudes deles bem de perto. Eles têm 12, 14 anos, né? Facilitou no termo de expor e ser mais acessível para eles do que no nosso tempo. Aí a Eliane, supervisão é tudo. Com certeza, né? E supervisão é diferente de perseguição. Depois o Godoy aqui, a preocupação é não ser muito rígido na orientação e bloquear esse sentimento natural deles. Olha, perfeito, a gente estava falando sobre isso, né? Dona Elza, gente, Dona Elza, você não tem noção dessa senhora maravilhosa, que ela foi líder do grupo. Dona Elza sabe muito sobre isso, viu? Diálogo familiar. Ela liderava um monte de gente, uma galerinha que eu fazia parte há 40, 45 anos atrás, entendeu? Pegou a gente tudo titiquinho e montou um grupo de jovens. Legal. E ela está no nosso grupo hoje, que de JUP, que era Jovens Unidos pelo Ideal, chama VUP hoje, que é Velhos Unidos pelo... Um bando de cinquentão, uns com 49, outros com 55, é tudo cinquentão ali. Legal. E a Dona Elza continua com a gente, sabe? E vira e mexe, ela puxa o ouvido da gente, que começa, olha, a gente dá muita risada. Então, essa experiência vivida ali, né, no tete-a-tete. Oi, Vitinho. Vitinho foi um dos meus amiguinhos lá no consultório. Um abraço, Vitinho. Campeão de tênis, jogador de tênis de primeira, Vitinho. Puxa vida, parabéns. Gente, está muito gostoso isso, está uma delícia. A importância do canal de comunicação, né? Sempre cai nessa, entendeu? Então, assim, eu sempre gosto que meus adolescentes revertam. Ó, por que você acha que teu pai fez isso? Você acha que teu pai acordou e falou assim, eu vou atrapalhar a vida desse moleque, né? Às vezes quando eu falo palavrão, eu vou atrapalhar a vida desse moleque. Tá muito em paz aqui em casa, eu vou bagunçar a vida dele. Vou proibir o Instagram, vou tirar o celular, né? Até tem um adolescente que estava indo para a faculdade, uma jovem adulta, né? Adolescente, jovem adulta, que estava indo para a faculdade de carona. E a mãe dela estava meio brava, tal. Eu falei, olha, enquanto psicólogo, eu entendo o que te fez você ir de carona. Agora, enquanto pai, minha filha jamais ia de carona. Isso mesmo. Então, eu tento sempre fazer essa conexão assim, com eles. Ah, quero fazer uma tatuagem. Eu falo, ó, pensa bem, né? Eu, se eu não tivesse pensado bem, ia ter uma tatuagem no pescoço hoje. Eu acho que não ia ser muito legal, né? Então, assim, pensa bem. Ainda a tatuagem, existe muito preconceito em relação à tatuagem, alguns locais de trabalho, algumas profissões. Então, pense com calma. Tem tempo ainda. Isso é muito legal. Você sabe que uma vez eu atendi um adolescente que ele queria fazer um penteado doido lá, né? E aí a mãe não queria de jeito nenhum. Então eu fiz exatamente isso que você está falando. Eu virei para ele e falei assim, ó, você vai estudar a tribo que usa esse tipo de pensamento, tá? Quando você usa um estilo, né, você está concordando com a ideologia que o grupo que se veste daquela maneira, que usa aquele piercing, que usa aquele cabelo, você está concordando com aquela ideologia. Então, antes de você cortar o cabelo, você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar tudo a respeito dessa tribo que usa esse penteado desse jeito, esse corte assim. E aí, se você tiver a fim de realmente, assim, militar, ser um ativista, né, concordar com isso, nossa, nunca que ele cortou aquele cabelo, nunca, né? Então, a gente precisa levá-los a entender que tem uma consequência, um significado o comportamento deles, né? Ó, nós estamos aqui também com a Cristiane, desculpa, a Cristiane é educadora no Colégio Santo André, ela está falando um oi pra gente também, né? E a Dona Elza ainda é atuante com atividades de pais e crianças, né? Aí a Cristina Schouten, né, ela é ótima para atender jovens também. Já indiquei cliente para ela também. Ela está atendendo adolescentes. Quando ela atende adolescentes, ela também fala a mesma língua deles, né?
Muita gente tá, não sei, gente, às vezes corre demais rápido, se eu pular alguém, manda aqui, oh, né? Vamos lá. Mas eu já fiz várias vezes um trabalho. Eu tinha uma adolescente que estava fumando maconha, super normal, né? Hoje em dia maconha igual água. É errado, mas é maconha igual água, não adianta fingir que não é. E eu tinha um adolescente que estava gravando música de trap. Quem não sabe, trap é um rap com uma pegada meio eletrônica e muitos palavrões sobre mulheres, sexos e drogas, né? E daí eu peguei pra ele e falei, ó, abre aqui teu YouTube, né? Tá vendo aqui o teu nome? Tava o nome dele e o sobrenome. Você sabe o que significa sobrenome? Sobrenome também é conhecido como nome de família. Então, a partir do momento que você faz isso, tá carregando tua família junto. O que você acha se tua mãe resolvesse fazer programa? Tua mãe pode fazer o que ela quiser, tua mãe pode fazer programa. Tua mãe podia usar roupinha de menininha. Teu pai podia chegar bêbado, teu pai poderia, sei lá, ir pra um bordel, né? Então, eu falei isso com os dois, com o da maconha e do trap. Eu falei, então, quando você faz uma música, o teu pai tá cantando junto com você, tua mãe tá cantando junto com você, teu irmão tá cantando junto com você. Quando você segura um baseado, tua mãe tá segurando com você. E quando eles conseguem enxergar que tem essa conexão, que o pai e a mãe tá junto, isso traz uma mudança fantástica. E eu sempre falo, para quando pais me procuram com o filme O Filho Fumando Maconha, minha experiência, tá? Não sei alguns colegas, mas eu só consegui reverter isso quando você consegue falar essa questão da família e ele sabe que ele é amado. Se o pai dele é um bosta, se a mãe dele não tá nem aí pra ele, ele continua fumando, ele vai fumar mais, ele não tá nem aí. Por quê? Porque é a rua, é as mídias sociais que abraçam ele, né? Então, essa conexão é muito importante. Então, assim, quando você posta uma foto bêbada, sou eu que estou nessa foto também. Quando você posta um nude, sou eu que estou nesse nude também. Quando você está dançando uma música muito sensual com 13 anos, eu também estou dançando junto com você, né? E isso, sei lá, na minha prática foi algo bem forte, bem bacana. Só que quando não tem a conexão, não adianta. Por quê? Meu pai não liga pra mim, meu pai sumiu no mundo, meu pai nem liga pra mim, então, tá. Eles vão fazer de propósito, né? Vão fazer de propósito. Maravilhoso. Não, sensacional, né? Acabou de entrar um grande amigo meu aqui, né? Uma peça rara, que é o Emanuel Personal Trainer. Eu vou só fazer um recadinho, você dá licença? Tá. Manuel, você cria vergonha e depois você assiste do começo, porque nós não vamos começar outra vez porque você está atrasado, entendeu? E outro amigo maravilhoso também já foi entrevistado aqui. Nossa, tá difícil achar um amigo que não passou por aqui ainda, né? Mas enfim, Paulo, né? Então, Paulo Fantinato, professor maravilhoso, que entrou aqui agora. Paulo, você que está aí com 2 adolescentes e mais 2 adultos, que eles têm 4 filhos, você volta, viu? Volta para o começo, pega lá no YouTube e assiste com a Paula. O Paulo e a Paula, 2 amigos maravilhosos também. Gente, vai ficar aí disponível, né, no IGTV, vai ficar disponível no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes também, para vocês divulgarem e assistirem do começo, né? Legal. Mas, enfim, Rafael, agora o YouTube não corta mais a gente com 1 hora, né? Então a gente pode se despedir com mais calma. Mas eu penso que 1 hora de live é gostosa, né? É o suficiente para a gente assistir depois, porque senão as pessoas também desistem, né, de assistir, não pegam o nosso. Quem vai pro consultório, né? É isso, a hora de 50 minutos, né? E é um barato. Aí a Paula tá junto também, a Paula e o Paulo, os dois aqui, excelente, né? Batendo. Paulo, da comunidade Você Maravilha. conhece do Mar Adentro, isso? E eu aqui toda achando que era por minha causa que eles estavam aqui, Rafael, é por causa de você, agora que eu entendi. Ontem eu tava num curso com a Regina, esposa do Ednan, seu tio. Família. É tudo assim, esse mundo é um ovinho de codorna. Não dá pra fugir. Mas enfim, eu gostaria que você desse uma fechada, né? Eu acredito que você tenha preparado, mas a nossa palestra aqui, a sua palestra, a nossa live, ó eu entregando, né? Pelos dois, Paula, pelos dois. Quantas lives minhas você assistiu ao vivo? Você não mente não, Paula. Ela entrou com fake, Ana Cristina, ela tava com fake. Não, vou te falar, viu? Que delícia, que gostoso. Estou muito contente. São pessoas maravilhosas. Você é maravilhoso. Essa live está incrível. Com certeza, eu gosto de live. A Eliane está achando ruim,
por ser de 1 hora, né? Mas eu acho assim, eu gosto de fazer live com gostinho de quero mais, porque os meus convidados vão se revezando. Então eu quero muito o Rafael de novo aqui, né? Essa live foi muita participação, está tendo uma audiência muito grande. Eu agradeço milhões de vezes todos vocês que vieram aqui prestigiar esse meu trabalho, prestigiar o meu convidado, que é lindo, maravilhoso, competente, que é de uma família muito grande, gostosa, que eu também admiro toda a família, né? Conheço todo mundo. Então eu quero agradecer muito vocês. E aí agora eu jogo a finalização, né? O Paulo também está se justificando aqui. Tá bom, Paulo, já falei que eu penso, né? Aí, Godoy, muito obrigada, Godoy, muito obrigada pelo reconhecimento, muito obrigada pela sua participação, todos que colocaram comentários, perguntas, os profissionais psicólogos, né, que estão aqui conosco. Marli, muito obrigada. Vamos lá, Rafael. Bom, assim, novamente agradecer o convite, tá, Ana? Agradecer a participação de todo mundo, a presença de todo mundo. É muito gratificante, muito gostoso. Essa questão das aulas online foi um grande desafio no começo da pandemia, aula online, terapia online e tudo. Tivemos que nos renovar, mas eu acho que, assim, o principal, quando a gente pensa em redes sociais, adolescentes e crianças, é conectividade, proximidade, fazer os adolescentes serem ouvidos, né? Eu falo para eles que eu falo assim, cara, você é adolescente, todo adolescente é um bostinha. Então você é um bostinha. Só que e eu também era, tá? Eu falo isso pra eles, eu também era. Todo mundo adolescente é um bostinha. Só que assim, eu digo bostinha nesse sentido das ideias, tudo. Só que a gente também tinha. Cada um na sua época tinha suas ideias, suas bandeiras e tudo mais. Então a gente fazer ser ouvido, a gente se colocar no lugar deles. Então essa conexão, esse canal aberto vai proteger da exposição, vai proteger dos fakes, vai proteger da pedofilia, da violência, tá? Então saber ouvir, saber conduzir, ter proximidade, mas isso também começa, essa proximidade começa também na infância. Não deixar a criança grudada em celular, não deixar a criança grudada na televisão, não brincar com seu filho, não jogar um jogo em família, só trabalhar, né? As pessoas assim, estão numa loucura por trabalho. Lógico, tem uns que tem que trabalhar porque não paga as contas, mas a gente vê muita gente que as contas estão bem pagas já e insiste em trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? Então, equilíbrio, né? Não terceirizar, tomar cuidado também aí com agendas muito cheias na primeira infância, né? Então é essa conexão que começa no nascimento da criança e que vai culminar aí na adolescência, que é onde que vai ter essa ruptura, né? Onde o adolescente vai ter a vida mais dele, a opinião mais dele, as redes sociais dele, né? Então não começa com 12 anos, 12 anos, vou resolver o problema, né? Boa, Godoy, vamos aí. Não começa com 12 anos. 12 anos, vou resolver. Não, começou com 2 meses, né? Tem que caminhar isso, dá pra fazer as duas coisas. Eu também trabalho bastante, tudo, e tô ali, procuro hoje. De manhã eu tava brincando com slime, primeira vez que eu brinquei com slime com a minha filha. Tá grudado na casa inteira slime aqui, né? Mas temos que tentar, né? E equilibrar, sempre que possível, tá? Eu acho que essa é a mensagem. Conexão, canal aberto, e sem tantos julgamentos, críticas e tudo mais. É isso aí, Rafael. Delícia, delícia te ouvir. Estou muito orgulhosa da nossa live, muito orgulhosa de todo mundo. Lembrando sempre, né? Se vocês quiserem compartilhar, teve uma menina que falou, né? Que a Lucianices, tema muito relevante e urgente, foi muito esclarecedor. Parabéns, assistirei novamente. Muito obrigada, né? Vocês podem divulgar, né? Vai estar o link do meu YouTube. Eu falo assim do YouTube, né? Porque como que eu assisto live às vezes? Eu estou fazendo alguma coisa que eu não preciso prestar muita atenção, eu coloco numa velocidade um pouco mais rápida e vou escutando, né? Então vocês podem divulgar, é muito simples, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes no YouTube, né? Vou mandar o link para o Rafael divulgar também esse trabalho maravilhoso dele, né? Muita gente tem que ouvir. Pessoal, infelizmente, hoje acabou. Sábado que vem temos mais. Sábado que vem tem uma surpresa gostosa também, né? Para as mulheres, principalmente, mulheres empreendedoras, aguardem, estejam aqui com a gente. Homens, maridos de mulheres empreendedoras, não percam minha live de sábado que vem com as humanas. E tchau!
Ótimo sábado à noite para vocês. Muito obrigada. Rafael, um beijão para você, para Ana Paula. Deu para a gente ouvir um pouquinho das meninas aí atrás. Foi um prazer. Muito gostoso isso. Família. Família é muito importante. Tá? Oi. Quem está entrando agora, não percam. Um beijo a todos. Muito obrigada. Beijão, gente. Tchau, Um tchau. beijo.